Oi, gente, hoje eu tô aqui com o Brian da UFAL. Pois é, fomos longe, Brasil, porque precisamos saber a realidade de todo mundo, né? Vamos saber como é que funciona em cada universidade. Vou fazendo aquele esquema, enquanto o Brian tá falando, eu vou fechar o meu microfone para evitar ruído, porque meus vizinhos não estão preparados para esse meu momento aqui. Então, eu vou cortando aqui. Brian, se apresenta um pouco pra gente, conta aí de onde você é, o que faz da vida. Enfim, eu me chamo Brian, curso Engenharia de Agrimensura aqui na UFAL. E, bem, eu tô, digamos que no 10º período, faltam só 2 matérias para me formar, só que agora eu tô parado por conta da pandemia, né? A UFAL tá parada. E eu tô trabalhando numa empresa de tecnologia, só que não é na área de agrimensura exatamente. É uma empresa que trabalha com comunicação, usa inteligência artificial para gerar chatbots. Aí o legal é porque eu estou começando a ter mais contato com programação, é uma coisa que eu posso falar mais para frente. Ah, legal, é. A gente tá percebendo que programação tá sendo moto, o boom aí pra agrimensura. Mas assim, como você escolheu a agrimensura? Como é que foi essa escolha, assim? Você viu as listinhas de curso que tinha na UFAL e falou, ah, vou fazer esse aqui, ou teve algum insight, assim, pra você escolher esse curso? Na verdade, não, eu caí bem de paraquedas na agrimensura. Tipo, na época, eu pensava em fazer engenharia civil. É curioso porque hoje em dia eu odeio, eu sou bem, que nem eu brinco com uma amiga minha, civil fóbico, não gosto. Mas eu pensava em fazer engenharia civil, não consegui obter a nota e acabei pensando, vou fazer agrimensura. E fui pesquisar o que era, porque eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Achei interessante, mas a minha ideia era mudar de curso. E daí foi assim que eu meio que caí de paraquedas. E no começo ainda tive muita dúvida, porque no começo é aquela base da engenharia, né? Muito igual, não vi muito o que era agrimensura durante o começo do curso. Mas aí, com o tempo, fui tendo contato com outras pessoas de outros períodos e começando a perceber o que realmente era agrimensura. E eu acho que eu diria que a minha relação com a agrimensura é de amor e ódio, porque tem muita coisa que eu gosto bastante, mas tem muita coisa que eu odeio. Tipo, durante muito tempo, e acho que até hoje, eu tive muitas dúvidas em relação a me formar em engenheiro agrimensor, porque, querendo ou não, acho que a área que eu mais gosto, claro que é dentro da agrimensura, mas também foge um pouco. Eu brinco que eu sou meio que engenheiro de humanas. Mas acho que foi nesse caminho. Daí, tipo, entrei na agrimensura, estava em dúvida, e com o tempo fui conhecendo as possibilidades, porque no começo eu pensava que era muito topografia. E confesso que não é uma área que eu gosto muito. Não é nem que eu não goste de ir para campo e tal, mas é a parte da topografia em si que eu acho meio chata, pra falar a verdade. É, eu acho que é a primeira pesquisa que a gente faz no Google de agrimensura da topografia. Então, essa primeira pesquisa nem sempre é muito boa, porque a gente cai vendo uma coisa que a gente sabe que não é realidade. E é engraçado que você não é a primeira pessoa, né, que eu converso que tende a quer outro curso e acaba mudando e aí acaba se apaixonando, né? Uma dúvida que eu tenho, você falou que no primeiro período é só o ciclo básico. Não tem nenhuma disciplina tipo introdução, agrimensura, você não vê. Em que período vocês começam a ver alguma coisa de tipo, isso aqui é agrimensura? Certo. O que acontece? Eu peguei o PPC antigo do curso, ele passou por um processo, uma mudança bem recente, e eu acho que foi muito bom, porque eu acho que a grade antiga que a gente tinha era muito complicada. Eu acho que porque as pessoas que fundaram o curso não eram engenheiros agrimensores, a gente tinha, apesar de ser uma grade de agrimensura, a gente tendia muito para engenharia civil em muitos pontos. Então, acho que a gente às vezes tinha muitas matérias da base da engenharia e às vezes em coisas específicas de agrimensura a gente tinha pouco. Por exemplo, sei lá, censuramento remoto a gente tinha uma disciplina e eu acho muito pouco. E daí, curiosamente, também o que aconteceu é que a disciplina de introdução à agrimensura era só no segundo período e não no primeiro. Porque antes era um ano. E daí mudou para esse de 6 meses e acabou que a disciplina, por algum motivo, ficou no segundo período, mas aí agora ela é no primeiro período. Acho que é diferente da base da engenharia que a gente teve, talvez fosse geologia no primeiro período, mas ainda assim não é uma matéria específica de agrimensura. Então eu demorei um pouquinho para ter esse contato real.
Eu acho que o que aconteceu no meu segundo período, eu estava ainda nessa dúvida e eu decidi pagar uma matéria que a gente tinha que se chamava Construção Civil, que eu ainda pensava em fazer engenharia civil. Aí foi quando eu percebi que eu odeio engenharia civil. E tive contato com uma professora que foi minha orientadora. E daí acho que esse contato com ela que me fez abrir a mente para diversas possibilidades, porque eu acho que ela é uma professora que a gente tem lá no curso que foge muito desse comum topografia. Ela é professora de cadastro e daí vai para outras áreas que é o que eu gosto mais. Ela é engenheira civil, professora de cadastro na Rural. Não, ela é engenheira agrimensora, mas é Ah, porque o que acontece é que o meu curso na UFAL, a gente tem um déficit muito grande de infraestrutura e de corpo docente. A gente tem poucos professores. E isso é um problema muito grande, porque daí o que acontece é que um mesmo professor acaba dando muitas disciplinas. Por exemplo, como ela teve um pouco de experiência com construção civil, apesar de ser engenheira agrimensora, ela acabava que dava a disciplina de construção civil porque a gente não tinha professores suficientes para específicos de cada área. Daí era, tipo, eu tive muitas matérias com o mesmo professor. Ela me deu cadastro, planejamento urbano, parcelamento do solo, construção civil. Aí, tipo, o ruim é que os professores não conseguem focar, às vezes, na área de pesquisa deles, no que eles são realmente especialistas, mas também, por um lado, a gente cria uma amizade legal com os professores, porque eu vi várias vezes o mesmo professor, assim, durante o curso. tem isso, acontece isso também acho que na Rural, quando criou o curso, era mais, né? Tinham menos professores e tal. Mas o curso na UFAL é novo? Eu conheço, acho que tem uns 4, 5 anos por sua causa. É por minha causa. Tipo assim, eu não acho novo. Eu diria que ele é novo se comparado a outros cursos da UFAL. Né? A gente tem cursos na UFAL muito mais antigos. Mas a agrimensura, se não me engano, fez 19 anos aqui. Então não é um curso novo. Mas assim, ele sempre foi muito defasado dentro da UFAL. Eu acho que a gente nunca teve... Aqui em Alagoas, na verdade, eu acho que a engenharia de agrimensura não tem uma visão muito forte. As pessoas não conhecem, não sabem as áreas de atuação, a gente tinha dificuldade de ter estágio, a gente tinha... Enfim, durante o meu percurso no curso, eu peguei mudanças. Eu acho que hoje o curso não falta muito melhor, porque aconteceram muitas mudanças, mas na época que eu entrei, a gente tinha muitos problemas de falta de professores, de quase não ter professores doutores, aí não tinha muita pesquisa, pouco estágio, é, e problema de infraestrutura, de falta de equipamento, que a gente ainda tem. Então eu acho que a nossa experiência é um pouco semelhante, porque se eu não me engano a agrimensura da Rural também tem por aí, eu acho que 22 anos também, ela é novinha, assim, em relação, né, a Rural é uma universidade centenária, então, obrigada, Moto. A veterinária e a agronomia, por exemplo, tem 100 anos, então a infraestrutura é muito maior. Então eu acredito que essa infraestrutura dentro da universidade, ela tende a ficar top, assim, com muito tempo. Eu acho que 20 anos ainda é um curso novinho. Mas como é que foi pra você, assim? Você falou que demorou questão de pesquisa, né? Por não ter professor com doutorado e tudo mais. Como foi a sua vivência acadêmica, assim? Você foi passando por essas mudanças, né? Essa estruturação que, infelizmente, né, no nosso país é real em todas as universidades também. Na Rural a gente foi passando esses perrengues de não ter equipamento, o equipamento que tem não funciona muito bem, e aí não tem professor suficiente para poder fazer pesquisa com os alunos. Então, dentro de todos esses percalços, assim, como é que você se virou dentro tá se virando, você tá acabando agora, né? Mas dentro dessa vida acadêmica. Sim. No começo, como eu disse, eu estava muito perdido, porque eu não tinha certeza se eu queria estar ali, se era o curso que eu queria. E acho que a primeira coisa que me fez mudar foi esse contato com essa professora que foi minha orientadora e com outra professora também. E eu acabei entrando num projeto de extensão de cadastro numa área de risco geológico aqui de Maceió, que é uma área que tem grotas, que é como se fossem umas valas, assim, que é bem específico da topografia aqui da região. E daí, tipo, é uma localidade que tem muitas casas que são construções ilegais, né, digamos assim, e bem irregulares. E daí, toda vez que chove, tem queda de barreira e processo de inundação, e a gente tem muito esse tipo de caso, de situação aqui. E daí esse projeto de extensão para mim foi fantástico, porque me fez ter um contato com a comunidade, de realmente a gente ia lá para fazer o cadastro dos imóveis, porque a prefeitura de Maceió não tinha essa informação. A prefeitura de Maceió não sabia nem quantos imóveis tinham nessa região, porque o cadastro aqui é muito defasado.
E daí foi quando eu comecei a ter contato com outras áreas de agrimensura. Porque apesar da parte técnica do cadastro, mas a gente precisou ver uma questão meio que política e até de começar a ter contato com direito urbanístico e coisas que eu não imaginava que a gente poderia ter uma relação enquanto engenheiro agrimensor. E acho que foi a primeira experiência assim que me fez me encantar. Pelas possibilidades que acho que o curso da gente tem e começar a ver o quanto a engenharia de agrimensura e cartográfica tem um leque muito grande de atuações. E daí acho que foi começar a ver a importância da agrimensura para o planejamento urbano que me encantou bastante. Tanto é que é a área que hoje eu penso meio que em seguir. Aí, por conta disso, de ter ficado encantado, eu ficava chateado por ver que a maioria dos alunos entrava no curso sem querer. Eu acho que da minha turma, dos 30 alunos que entraram, 2 realmente diziam assim, nossa, eu quero fazer engenharia de agrimensura. O resto tava tipo, não sei o que eu tô fazendo aqui. Tipo, eu tava todo mundo perdido. E daí, acho que por conta disso, eu juntei com uns amigos e a gente reativou o centro acadêmico, que estava desativado na minha época, para tentar lutar por melhorias, por mudanças. A gente começou a fazer tretas, assim, com os professores, que a gente tinha professores muito antigos, que eram bem problemáticos, assim. Os professores faltavam muito e a gente tinha esse tipo de dificuldade. E daí, acho que a minha segunda atuação foi no centro acadêmico. Daí a gente começou a lutar junto com os professores e a gente organizou um evento, não muito grande, mas foi legal, para tentar fazer os alunos se interessarem pelo curso, trazer outras pessoas de outros lugares e mostrar as possibilidades que a gente tinha. Logo depois disso, a gente pensou foi um colega meu, pensou em fundar a empresa Júnior, que a gente não tinha. E daí, na época, eu fiquei, não sei o que é isso. Aí foi muito estranho para mim, porque não tinha noção do que era empresa Júnior. Mas aí a gente teve contato com a FEGE, que é a Federação de Empresas Juniores aqui do estado, e daí a gente começou essa ideia. E daí foi legal porque juntou um grupo que queria fazer algo diferente pelo curso, porque, como eu disse, a gente praticamente não tinha pesquisa, quase não tinha monitoria, quase não tinha projeto de extensão, não tinha o que fazer. A gente só ia para a aula e eu acho que isso não é suficiente para formar um profissional, né? Pelo contrário, se você só se prender à sala de aula, eu acho que não vai dar certo. Enfim, e daí com pouco tempo a gente conseguiu fundar a empresa Júnior e começar a fazer ela funcionar. Só que daí esse processo foi muito burocrático, né? Que a gente começar do zero, aí tinha coisas de estatuto, documentação, coisas que eu não tinha contato. Coisas que a gente não aprende, não estuda durante a graduação, que até eu vi que você falou sobre isso num vídeo anterior. E acho que foi muito legal esse processo para ir percebendo outras possibilidades, outras coisas que a gente precisa aprender enquanto profissional para o futuro. Aí, acho que foi mais ou menos isso. Aí depois, já perto do final do curso, eu vim pensar em estágio. Porque, como eu disse, aqui era difícil conseguir estágio na época que eu entrei no curso. Eram bem poucos lugares que tinha estágio para engenheiro agrimensor. O que acontecia muito é que a galera, às vezes, tinha áreas que até era para a gente estar atuando, como, por exemplo, sei lá, no cadastro da Prefeitura de Maceió. Eles colocavam estagiários de engenharia civil que não tinham noção do que era cadastro, ou até de arquitetura, que pode ter uma noção do planejamento urbano, mas não sabe o que é cadastro. Daí, o que aconteceu? Eu tive a oportunidade de, durante as férias, de passar um mês numa prefeitura aqui do interior, lá no Agreste, que foi onde minha orientadora trabalhou há muito tempo atrás, e eles tinham um cadastro muito foda, assim, eles realmente conseguiram implantar um cadastro territorial multifinalitário, como a capital não tem. E acho que foi muito por conta da atuação dela e da equipe que ela teve na época, né? Daí eu tive a oportunidade de ir para lá, e daí foi quando eu comecei a ter mais contato com o cadastro e ficar encantado. Depois disso, eu vim estagiar na prefeitura de Maceió. E daí foi um balde de água fria para mim, porque lá em Arapiraca, que é esse município que eu fiquei um mês, eu fiquei pouco tempo, não foi suficiente para aprender tudo que eu gostaria, mas eu tinha muita liberdade e as coisas meio que funcionavam lá. Quando eu vim para Maceió, eu percebi que é muito difícil trabalhar com o setor público quando os funcionários não têm interesse ou quando quem está na gestão, assim, sei lá, o secretário não dá valor àquele trabalho. E era o que acontecia, e é o que eu vejo que acontece aqui na prefeitura. Tipo, não se dava muito valor ao cadastro. A prefeitura queria só cobrar IPTU e ponto.
Aí eu passei um ano e pouco estagiando na prefeitura e foi um banho de água fria mesmo, porque muita coisa eu não conseguia fazer, ideias que eu tinha, as coisas não iam para frente, a gente era muito brecado, os estagiários, né? Era tipo assim, fica aí no teu canto, você é só estagiário. Daí eu me abusei. Aquele padrãozinho, tipo, fica sentadinha na sua mesinha, vai, olha essa planilhazinha aqui que eu tenho e não deixa pensar, né? Eu acho que isso é muito por essa diferença que você falou. Aqui no Rio também a gente tem casos de cidades do interior que tem uma infraestrutura de cadastro maravilhosa e a própria capital, o Rio de Janeiro, é muito precária. E também outras cidades que são relativamente grandes, as prefeituras escondem essa parte de cadastro, assim. Por exemplo, Macaé, que é a cidade que eu nasci, eu dei uma verificada assim nos IPTUs da minha mãe, de uns amigos, e eu vi muito problema de medição e tal. E eu fui procurar saber, e é uma área que, assim, abandonada lá totalmente. E em outras cidades a gente vê que tem um exemplo. Eu acho que você sentiu mais por causa disso. Quando você tá num negócio que funciona, que a galera tem uma bagagem, uma base e tá motivada, é mais legal para você fazer estágio. Aí quando você vai pra um lugar que, tipo, eles não sabem e eles não querem confiar no seu conhecimento, né? Eu acho que é por aí. Sim, e acho que para piorar, na verdade, é que eles começaram a fazer umas coisas que para mim eram completamente absurdas, assim. Eles quiseram começar a usar o Google Earth para fazer atualização de cadastro, porque eles queriam aumentar o valor do IPTU, simplesmente, mas não queriam investir, não queriam contratar as pessoas necessárias, tipo, não tinha um engenheiro agrimensor à frente disso. Eles contrataram estagiários, porque foi tipo assim, vamos pegar um monte de estagiário, ao invés de contratar um engenheiro agrimensor, a gente contrata uns 5 estagiários de agrimensura e bota eles para se virarem, mas também não davam liberdade. Foi bem complicado esse período. E daí juntou com uma fase que eu estava muito em dúvida em relação à agrimensura e uns problemas pessoais, assim, e daí foi um momento bem ruim meu. Eu, às vezes, pensei em desistir durante esse tempo do curso, pensei em trancar, estava bem meio doido, assim. Aí eu tive uma ideia louca, que um amigo meu, que inclusive é aí da UFRJ, o Vinícius, não sei se você lembra dele, que foi da empresa Júnior também, da Mensurar. Ele deu a ideia assim de, velho, manda currículo para a empresa que eu tô trabalhando, que eu tô estagiando, uma empresa em Brasília. Daí eu fiquei, menino, a distância de Maceió para Brasília. Mas aí deu doido, eu fui e consegui, fiquei estagiando 2 meses lá durante as férias. E depois voltei, ainda fiquei um tempinho estagiando meio que à distância. E daí foi uma experiência muito legal, porque pela primeira vez, assim, eu pude meio que ver a atuação do engenheiro agrimensor, acho que de verdade, em várias áreas diferentes, porque é uma empresa muito grande que trabalha com várias áreas, desde a fotogrametria, cadastro, a própria topografia, apesar de que eu não me inseri tanto na parte de topografia, fiquei mais na área de cadastro, mas assim, ver uma empresa algo que não tem aqui em Maceió. A realidade da gente aqui ainda é muito ultrapassada, assim, a galera aqui que fica em Maceió, que fica em Alagoas para trabalhar com topografia e não tem uma grande empresa, não tem uma coisa de pensar em novas tecnologias e outras possibilidades. Eu acho que isso foi uma coisa muito boa para mim, apesar de não ter ficado tanto tempo lá nessa empresa, mas abriu muito meus olhos para outras possibilidades. Aí eu acho que, no geral, foram essas experiências que eu tive. Tem mais uma coisa que eu queria dizer também, que eu acho que foi uma experiência boa. Acho que foram os eventos que eu consegui participar. Eu consegui ir para um evento em Florianópolis e consegui um evento em Presidente Prudente, na área da gente. Assim, de Florianópolis foi de cadastro, em Presidente Prudente foi de ciências geodésicas. E apesar de não gostar muito de geodésia. Brian, geodésia é amorzinho, cara. Assim, geodésia é a base de tudo, óbvio, mas eu acho que eu tenho dela. Não, já percebi o seu pezinho mais pra cadastro. Depois eu vou passar o contato pra você do Diego Erba, que é tipo assim, o deus do cadastro na América Latina. Ele é maravilhoso. Super acessível, né? Eu brinco que é tipo um deus acessível, que o cara sabe muito, tem pós-doutorado, fala sei lá quantas mil línguas. Ele tem 3 pós-doutorados, ele é surreal. Mas ele é muito legal. Eu conversei com ele num evento que eu fui, ele foi muito nossa, não tem, eu mandei um e-mail pra ele também, eu fui pro evento com ele lá na Argentina, foi muito legal, ele é sensacional mesmo, e é uma pessoa que divide conhecimento, né? Eu acho que é uma coisa assim,
talvez aqui no. Vocês aí que tem o déficit de professores e tal, mas não sei se aqui no Brasil, mas nas experiências que eu tive, com amigos que eu conversei, eu acho que o ego acadêmico aqui é um pouco grande, assim, sabe? Ainda tem muita coisa, tipo, eu criei, e, tipo, ele não, ele escreve os livros dele, disponibiliza gratuito, e bora aprender, e bora, então, eu acho isso incrível, assim, é um profissional que eu admiro muito. Eu percebi muito isso, assim, quando eu fui para o Congresso Brasileiro de Cadastro, que daí ele tava, e tinham vários outros profissionais, assim, da área de cadastro, e eu percebia que a galera é muito fechada, a galera não quer socializar, não quer passar as coisas, e tem a mente fechada. Eu acho que na área de cadastro a gente tem que se relacionar muito com outras áreas, pensar o planejamento urbano, outras possibilidades. Eu achava que a galera tava muito com a mente fechada, sabe? Enquanto ele não. Ele muito para frente, assim. Eu acho que ele é subversivo, eu diria, com relação aos outros profissionais. Mas eu acho que foi fantástico esses eventos, assim, tanto do conhecimento que eu obtive, claro, mas de ter contato com pessoas de outras áreas, de outros lugares, perdão. Como, por exemplo, teve um evento que eu fui, que foi da empresa Juni, na verdade, que foi um encontro nacional de empresários juniores. E daí, assim, conhecer pessoas de agrimensura da Bahia, acabei tendo contato com você por conta do movimento Empresa Júnior. Acho que tudo isso foi abrindo a minha mente, porque, como eu disse, aqui em Maceió, eu acho que o curso ainda está muito com a mente fechada, no geral, tirando uma pessoa ou outra, assim. Mas ter esse contato com outras pessoas de outros lugares abriu muito minha mente para pensar outras possibilidades que a engenharia de agrimensura e cartográfica pode ter. Em Alagoas, assim, o mercado de topografia, você vendo no modo geral, ele é muito fechado ainda para a estação total, ou ele já está se abrindo para RTK, drone, porque eu vejo que aqui no Rio agora o pessoal das pequenas empresas de topografia mesmo, elas se abriram muito para o mundo do drone, assim, tá todo mundo indo para o drone, que é a fotogrametria, que eu tenho um certo pé atrás, porque muita gente que está fazendo não é capacitada. Que esse é um problema muito sério da nossa formação. Como é que está funcionando isso daí? Eu acho que aqui está pipocando também, como acho que em todo canto, essa coisa do drone. Tá muito em voga, assim, todo mundo falando em drone e tipo assim, principalmente pessoas de outras áreas. Tipo, o curso da gente fica Na verdade, meu curso não fica no campus de Maceió hoje, ele fica em Rio Largo, que é uma cidade ao lado, e lá tem o curso de agronomia, zootecnia, é como se fosse a rural daqui, que não tem. E daí eu vejo a galera de agronomia, de outras áreas, às vezes usando drone, e às vezes eu fico com um pé atrás, de pensar assim, para que eles estão utilizando? Eu acho que o drone é fantástico, mas quando eu fui para essa empresa lá em Brasília, que trabalhava com fotogrametria há muito tempo, eu percebi muito forte isso. Existem momentos e momentos para se utilizar o drone, existem situações e situações. Eu acho que hoje ainda não é para tudo que é possível, como, por exemplo, para cadastro urbano. Eu acho que para cadastro urbano não dá para usar drone, não tem precisão para isso ainda. E daí é o que eu estou vendo aqui, que eu acho que é o que está acontecendo em todos os estados do país, digamos assim. A galera está muito usando o drone para tudo e eu ainda tenho um pouquinho de pé atrás para algumas coisas. Mas eu acho que a galera... o bom disso é que eu acho que está abrindo a mente para pensar outras possibilidades, né? Pensar que existem outras tecnologias, que a gente não tem que ficar fechado na estação total. Eu acho que RTK já era uma coisa que já usavam aqui. Já era mais... Já era um pouquinho mais utilizado, mas o drone realmente é recente. Assim, o que eu tenho, a minha questão com o drone é que ele tem várias utilidades. Eu prestei serviço para uma empresa que ele usava no engenheiro florestal, usava para fazer verificação das matas e tal, ia com drone, super legal. Só que para levantamento a gente tem que ter o cuidado do ponto de controle. E aí que entra o perigo de muita gente estar fazendo uns trabalhos que a gente não sabe, assim. Então eu já dei treinamento de drone, eu forçava muito isso, assim, pra galera, gente, ponto de controle, tem que ter bem amarradinho e tal. E é uma coisa que a gente vê na fotogrametria, quantidade de ponto, distanciamento de pontos. Tipo, a gente estuda pra fazer isso, né? E estuda... Nossa, eu tive acho que 2 fotos e foi bem puxado. E aí o meu pé atrás é um pouco esse. As outras áreas acabam usando. Até a arquitetura, uma amiga complementou um projeto que eles levantaram a fachada de um prédio antigo com drone, laser scanner, achei sensacional.
Só que tem que saber o que, que você tá usando, como você tá usando. Acho que esse é um pouquinho do meu pé atrás, assim, dessa É justamente garantia. o meu receio também. De que as pessoas que estão utilizando, se elas realmente têm conhecimento para isso, porque eu acho que hoje o drone é muito acessível, se comparado a um RTK, por exemplo, ou a outras tecnologias que são mais caras que a gente tem, e acho que é mais fácil de operar, se comparado a talvez uma dessas outras tecnologias que a gente usa. Eu fico pensando que isso abre possibilidade para que diversas pessoas venham atuar, que às vezes não sejam da área. Eu tenho receio de qual vai ser a precisão desses levantamentos, como é que realmente vai ficar isso, se a pessoa não tiver realmente conhecimento específico. Esse assunto é polêmico, assim, vamos receber alguns haters aí, é polêmico essa área, mas vamos falar de outro assunto polêmico. Vamos. Dentro, assim, a graduação, a engenharia de agrimensura, ela é majoritariamente masculina. É um curso, assim, que na rural mesmo demorou muito tempo para entrar homem, para entrar mulher, e quando as turmas que tinham um número elevado de mulheres, tipo 6, 7 era homem, meu Deus, era um drama, assim. E aí eu tive a minha experiência no mercado, offshore, mercado de equipamentos, e consegui pegar um pouquinho dessa questão do machismo. Eu queria saber com você como você vê isso aí na UFAL, dentro da graduação, e nessas experiências de trabalho que você teve fora, como você vê essa questão do machismo, da homofobia, do racismo, porque por ser essa área majoritariamente masculina, ela tende a ser bem fechada assim naquele nicho. Como é que foi a sua experiência não com o machismo, né? Mas como se você viu alguma coisa em relação a isso, a homofobia, a racismo, o que, que você viu desse rolê aí? Querendo ou não, como você disse, é uma área majoritariamente formada por homens heterossexuais e brancos, eu diria, né? Como, por exemplo, sei lá, falando de racismo, eu sou branco, não seria muito meu lugar de fala, mas acho que um exemplo, só para deixar claro isso, é que de todos os professores que eu tenho uma professora negra. Para mim, acho que isso já demonstra o quanto Eu não tive nenhuma. complicado. Olha aí, e tipo, a minha professora, ela é maravilhosa, assim, ela é cubana, e eu penso nisso, querendo ou não, ela teve um acesso à educação diferente pelo lugar de onde ela veio, né? Eu acho que aqui no Brasil ainda é muito difícil. Tanto é que ela é a única professora, foi durante um tempo uma das únicas professoras doutoras que a gente teve. Mas várias vezes eu vi as pessoas procurando ela, sem a conhecer fisicamente, e ficava em dúvida se era ela. E eu ficava, gente, por que vocês estão em dúvida se é ela? Só porque ela é negra? Eu nunca cheguei a falar isso exatamente, mas eu percebi esse tipo de situação. Em relação ao machismo, acho que é muito forte. Na minha turma, acho que foi um pouquinho diferente. No começo entraram muitas mulheres, acho que quase metade da minha turma era de mulheres, isso é bem diferente. Mas a maioria desistiu. A maioria acabou mudando de curso. E nesse processo de que a gente começou com 30 alunos, hoje a gente finalizou com 10 e só 3 meninas. Sabe? Realmente a gente tinha metade de mulheres e isso foi reduzindo bastante. E daí eu acho que assim, a minha turma especificamente, acho que em nenhum momento reduziu elas por serem mulheres, de certa forma, mas eu acho que sempre teve estereótipos de que por ser mulher talvez ela não fosse ser a melhor para ir para tal atividade, para ir para o campo, para fazer sei lá o quê, ou até se ela mesma não quisesse, porque eu acho que não é porque, sei lá, nessa luta feminista e tal, a mulher na verdade tem que ser o que ela quiser. E se ela não quiser ir para campo, porque ela não gosta, ela não vai, ponto final. E isso não vai reduzir ela enquanto engenheira, tá entendendo? E daí eu percebi esse tipo de situação. E comigo, especificamente, por ser gay, eu acho que eu passei por algumas situações complicadas durante a graduação. Primeiro porque quando eu entrei, eu não era assumido, era uma coisa que eu mesmo não compreendia bem, não me aceitava bem. E acho que durante muito tempo, por eu também não ter colocado isso, eu acho que eu ouvi certas piadas, certas insinuações, assim. Nada muito direto, exatamente, mas é inegável que isso existia. Principalmente de alguns professores mais antigos que eu tive, assim, que às vezes nunca falaram diretamente a mim, mas que soltavam alguns comentários, algumas piadinhas machistas, homofóbicas, bem complicados assim de lidar. Mas acho que para mim foi mais fácil com o passar do tempo, porque quando eu realmente me assumi, eu fui
eu acho que eu mudei muito. Eu acho que quando eu entrei na graduação, por eu não ter me aceitado, eu era muito fechado, diferente do que eu sou hoje, uma pessoa muito expansiva, de falar bastante. E daí, quando eu realmente me aceitei e passei a ficar tranquilo em relação a isso, eu me impus muito. Então, eu discutia mesmo com os meninos héteros da minha turma, eles falavam umas besteiras, às vezes eu dizia, isso aí que você está falando não tem sentido, eu ia lá discutir com eles mesmo. E daí eu brinquei, eu eduquei os héteros da minha turma durante esse meu processo de graduação. Mas eu percebo que, eu imagino que algum tempo atrás, principalmente, tenha sido ainda mais difícil, porque, querendo ou não, na época que eu estive, eu acho que eu fui essa pessoa que brigou muito com a galera por conta disso, e daí hoje eu vejo vários gays, várias POCs, assim, eu fico bem feliz que tá ficando um ambiente melhor de, de se conviver mais tranquilo em relação a esse tipo de coisa. Mas realmente é complicado. Foi complicado. É nítido essa questão, né? E realmente, como você foi essa pessoa que levantou essa bandeira lá na sua universidade, né? Não fala. Uma dúvida, é engenharia de agrimensura e cartográfica também? Então, durante toda a minha graduação foi só engenharia de agrimensura e a gente mudou Agora tá agora. mudando. É. Eu lembro que você tinha me falado alguma coisa. Porque saiu o PPC deu uma atrasada, na verdade, mas saiu o PPC novo, eu acho que nessa turma que entrou agora, que pegou o novo PPC. Daí agora é engenharia de agrimensura e cartográfica. Eu acho engraçado porque continua uma confusão, porque tem lugares que é engenharia de agrimensura e cartográfica, e tem outros lugares que é engenharia cartográfica e de agrimensura. Continuam dois nomes diferentes. Isso aí é uma briga do MEC aí, porque tem universidade que era cartográfica e não quer botar o agrimensura primeiro, e enfim, outro rolê. Mas é porque quando mudou para cartográfica, dizem que entrou mais mulher, porque chamava atenção por ser cartográfica, né? Sim. Então na rural mesmo tinha muita questão de que a cartografia é feminina, a agrimensura é masculina. E eu sempre fui pro lado da agrimensura, lá do Cachorro Desce, então já furei todos os sistemas aí. Maravilhoso. Mas assim, você teve essa experiência um pouco delicada dentro da graduação, mas e nos seus estágios, na prefeitura, na empresa, você sentiu isso ou já você acha que o mercado já está mais aberto, já está entendendo melhor? Aqui na prefeitura de Maceió, eu acho que foi quando eu senti um pouco mais, inclusive, porque como eu disse, eu meio que tinha educado os héteros da minha turma, lá já era mais tranquilo. Eu nem sentia, mas eu nem pensava nisso. E quando eu fui estagiar na prefeitura, foi que eu comecei a perceber isso novamente. Porque, de novo, eu entrei em um ambiente muito fechado, muito complicado, retrógrado. Era muito comum, quando eu fui estagiar lá, que as pessoas me perguntassem se eu fazia arquitetura e urbanismo. Eu ficava, minha gente, porque eu não posso fazer engenharia? Só porque eu sou claramente uma POC, eu não posso fazer engenharia. E daí, eu acho que foi um processo de novo. Que eu acho que é importante a gente pensar que dificilmente, claro que existem casos e é terrível, mas acho que no geral não vai ser algo exatamente direto, ninguém vai chegar, olhar na sua cara e dizer, sua bicha, não sei o quê, afinal é um ambiente de trabalho. Mas é tudo velado, e talvez isso seja ainda pior, porque as pessoas fingem que não existe esse preconceito, mas ele existe, e toca de formas que a gente tem dificuldade de lidar. E daí, quando eu fui estagiar na Prefeitura de Maceió, foi de novo, acho que uma dificuldade, principalmente porque acho que tinha pessoas mais velhas, de outras realidades, enfim, foi difícil, porque apesar da engenharia ser problemática, a gente está dentro da universidade, e a universidade, como eu penso assim, são vários universos, tem pessoas muito diferentes. Inclusive, foi estar dentro da UFAL que me fez me aceitar e, enfim, ver o mundo de forma diferente pelo contato que eu tive com outras áreas, com outras pessoas. Já quando eu fui trabalhar em Brasília, eu não senti tanto isso. Eu acho que lá, na empresa que eu trabalhei lá, era muito tranquilo em relação a esse tipo de coisa. Assim. Não era um ambiente muito mais aberto do que foi quando eu estagiei aqui na prefeitura. Eu acho que tem um pouco dessa questão da estrutura, né, das pessoas que trabalham, né, mais velhas e tal. Então tem tanto a homofobia, quanto o machismo, quanto o racismo velado, que realmente incomoda. Eu tive uma experiência de trabalhar numa empresa que eu fazia a mesma coisa que os homens que trabalhavam naquela empresa e meu salário era menor. Bem menor. E aí, quando eu fui peitar isso, eu falei, mas por quê? Aí, seu tempo de formação, mas eu tinha mais experiência de trabalho, então, tipo assim, não tem uma justificativa. Tem a justificativa, a pessoa sabe qual é a justificativa, mas ela leva ela assim, veladinha, sabe? E aí é quando você percebe que a pessoa tá te olhando diferente, você fala assim, mas tá me olhando diferente por
quê? Enfim, né? É porque eu sou gay, é porque eu sou mulher, o que eu tô fazendo aqui? E você percebe esse olhar diferente. Eu acho que esse olhar incomoda, né? Dentro. Lembrei, você falou disso, eu lembrei de um caso assim específico de quando eu estava na empresa Júnior, que a gente foi fazer um serviço numa fazenda no interior. E daí eu lembro que fui eu, um colega e uma amiga fazer esse levantamento lá. E daí eu lembro que quem estava meio que à frente era ela, porque ela era diretora de projetos na época. E ela estava à frente desse projeto. E o cliente da gente vinha falar comigo ou com meu amigo e tudo, ele queria se portar a mim ou a ele como se, tipo, como se eu fosse o líder da coisa. Chegou um ponto que eu disse, olha, ela é a diretora de projetos, você pode perguntar isso a ela. Tipo, não tava dando, porque parecia que, mesmo eu sendo claramente uma POC, mas ele, daí é por isso que é importante pensar, querendo ou não, como homem eu tenho privilégios, mesmo sendo gay. Tipo assim, ele preferia se portar a mim do que a ela, mesmo eu já tendo dito que ela que estava à frente daquele projeto, assim, mesmo ela estando falando à frente, tipo, sabe? Ela falava alguma coisa e às vezes ele vinha perguntar a mim, eu ficava, gente, por que isso? Claramente machismo, né? Eu vivi situações parecidas também, tipo, da pessoa perguntar e aí eu respondia, aí perguntava de novo pro cara. Eu falei assim, mas ele vai falar a minha resposta, porque é isso que eu falei que é. Então, tipo, não tem por que você ficar nessa. É muito complicado, cara. Isso realmente é muito complicado. Mas vamos falar um pouquinho mais da sua experiência na empresa Júnior. Eu acompanhei um pouquinho, porque eu também estava na mensurária ainda na época. E assim, como você vê a empresa Júnior num diferencial para você hoje? Enquanto que você já tem um direcionamento, você gosta da área de cadastro e tal. Mas o que você aprendeu na empresa Júnior, além da nossa formação, né, da parte de agrimensura, como você citou, a gente vê muita coisa dos outros lados, relacionar-se com clientes, por exemplo. O que você acha assim que a empresa Júnior foi de diferencial para você na sua formação? Assim, eu acho que no geral a empresa Júnior foi um dos grandes diferenciais que eu tive durante a graduação, porque como eu disse, eu acho que eu era também por outros processos, claro, por não ter por ser gay, não ter me aceitado também, mas acho que também porque a graduação, as aulas não ensinam a gente a ser um profissional que vai lidar com o cliente, que vai lidar com o chefe, com a empresa, com o trabalho em equipe, com burocracias, com várias coisas que são importantes para a gente quando a gente vai trabalhar fora, seja às vezes num estágio numa empresa, seja quando eu me formar, ou agora que eu estou trabalhando, apesar de não ser na área, mas eu acho que a experiência que eu tive na empresa Júnior abriu muito minha mente para tudo, assim, para pensar mais como funciona a empresa, como trabalhar em equipe, meio que habilidades, digamos assim, que não são habilidades técnicas da engenharia de agrimensura, mas são habilidades que vão me tornar um profissional melhor. Eu acho que tudo isso eu consegui desenvolver bastante na empresa Júnior. E abrir minha mente para outras possibilidades também, porque eu acho que dentro da empresa Júnior eu tive muito contato com outras empresas juniores e pude ver, de novo, como a agrimensura tem um leque muito grande de possibilidades. Por exemplo, teve um projeto bem diferente que a gente fez, que foi meio que um projeto de geomarketing, bem simples, mas era uma coisa que eu nem imaginava que a gente poderia trabalhar com isso, que a gente fez uma parceria com a empresa Júnior de administração da UFAL, e daí eles precisavam fazer um serviço para um cliente e pensar no melhor local para colocar esse estabelecimento do cliente. Daí a gente ajudou eles usando uns dados do IBGE para gerar uns mapas para auxiliar a eles a tomar a melhor decisão nessa situação. E daí, enfim, acho que esse contato constante com outras áreas, com outras possibilidades, abriu muito minha mente para além daquilo fechadinho que a gente tem na sala de aula. Eu acho que se a gente se prender à sala de aula, a gente não vai ser um bom profissional. E daí hoje, nessa empresa que eu estou trabalhando, eu acho que isso me ajudou bastante, porque eu acho que eu já entrei na empresa assim mais bem posicionado e sabendo lidar melhor com um ambiente de trabalho diferente. E o legal também é porque essa empresa que eu estou trabalhando, eles têm muita proximidade com o movimento Empresa Júnior. Então, é uma empresa muito legal. Eu me sinto de novo no MEG trabalhando nessa empresa. É um ambiente muito diferente. Isso me faz pensar também que, às vezes, por exemplo, quando eu estagiei na Prefeitura de Maceió, eu via isso, um ambiente muito formalzinho, muito fechado. Isso não é bom. Eu acho que a gente tem que pensar na qualidade do nosso trabalho, assim, na qualidade da gente
que a gente tenha qualidade de trabalho, que a gente possa realmente ter um ambiente legal, um ambiente saudável, que a gente possa ter outras possibilidades, que seja mais aberto, para que a gente possa desenvolver o trabalho da gente da melhor forma. Eu acho que o Isso movimento faz diferença demais no ambiente de trabalho. daí foi isso. Acho que o MEG me proporcionou isso, essa visão mais holística das coisas. Muito legal, Brian, muito legal. Eu queria que, para finalizar, você deixasse um recado para quem está aí na agrimensura na UFAL e está nesse amor e ódio, ou para as POCs que estão aí em outras universidades sofrendo um pouquinho mais com homofobia, como lidar com isso, assim, deixe uma mensagem do que você aprendeu, vem aprendendo aí, que você acha que vai tocar o coração de alguém. E muito obrigada por ter dividido a sua história aqui com a gente, foi sensacional. Eu que agradeço. Mas deixa eu pensar no que falar. Tipo assim, acho que o que eu queria dizer é que tentem abrir mais a mente, pensar que existem outras possibilidades, não fiquem fechados naquela caixinha do que às vezes a sala de aula nos impõe. Acho que um grande exemplo que eu tive assim para mim foi a minha professora orientadora, Jussiela, e ela sempre me disse: Brian, você pode ser várias coisas, você pode fazer várias coisas. Daí hoje, assim, eu tendo muito para o planejamento urbano, penso em fazer mestrado nessa área, que vai fugir um pouco da agrimensura, mas eu acho que abrir a mente foi fantástico para mim, para perceber que a agrimensura tem muitas possibilidades, que a gente não fique fechado só àquela topografia básica, e que se também se for você gostar, que você siga, mas que tente encontrar o que lhe dá prazer, o que lhe faz se sentir bem, tente pensar assim: nossa, é isso que eu realmente quero trabalhar quando eu me formar, é isso que eu quero fazer da vida. Porque é muito ruim que a gente se prenda a fazer algo que a gente não gosta, que não nos faça bem. E acho que a segunda coisa que eu queria dizer é que vai para uma coisa mais pessoal, digamos assim, mas é que durante a graduação a gente passa por muitas questões, seja sendo mulher dentro da engenharia, sendo gay, sendo negro, a gente perpassa por várias opressões diferentes. Mas também, assim, uma coisa que eu sempre reflito muito é que a universidade acaba nos sugando muito, sabe, do nosso psicológico, e esse ambiente de trabalho, às vezes, muito pesado. Então, que a gente reflita, assim, o que nos faz bem. Eu acho que durante a graduação, às vezes, eu tentei me empenhar em muita coisa e, às vezes, eu me perdi um pouco, porque eu não estava buscando meu autocuidado. Então, eu acho que é importante que a gente tenha um autocuidado e tente pensar mais em si também, e não só, qual profissão eu vou ter, o melhor emprego, ganhar muito. Eu acho que não é isso que vale realmente a pena, mas o que nos faz bem e o que nos deixa feliz. E muito obrigado pelo convite, foi muito ótimo compartilhar esse momento com você e ter essa conversa bem legal. Foi muito bom e a Sakura veio até aqui falar um recadinho. Coisa fofa. Toda quieta. Muito obrigada, foi muito legal a gente ter essa conversa. E parabéns pela sua trajetória, sucesso no mercado. E não se prenda também a sair um pouco da agrimensura, não. Porque eu acho que a gente não tem que vivê-la para sempre, 100% não. Porque o que você aprendeu, esse conhecimento ninguém vai tirar mais de você. E se você for para uma outra área, você vai aplicar esse conhecimento, você querendo ou não. Ele tá aqui já no sangue, não adianta correr. Muito obrigada. Obrigada.